Olá! O estudo Mapa da Violência 2015, Homicídio de Mulheres, divulgado no início de novembro, mostra que 50,3% das mortes violentas de mulheres no Brasil são cometidas por familiares. Desse total, 33,2% são parceiros ou ex-parceiros. Entre 1980 e 2013, foram assassinadas 106.093 mulheres, 4.762 só em 2013. O país tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo, conforme dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que avaliaram um grupo de 83 países. E é sobre esses números que o Questão de Ordem conversa hoje com dois membros da Comissão de Direitos da Mulher, o vereador Carlão do PT e Marcos Bernardelli, lembrando que a presidente da comissão, a vereadora Neuza do São João, teve um problema na agenda e não pôde comparecer ao nosso programa. Primeiramente, eu vou falar, vamos puxar um pouquinho para Campinas, a gente falou agora na abertura de dados gerais, mas no boletim número 8 do Sistema de Notificação de Violência, conhecido como SIS-9 Campinas, mostra que entre 2009 e 2014, 6.649 notificações de violência foram registradas, sendo 4.838 contra mulheres, apontando como principal agressor o esposo, companheiro ou ex-cônjuge. Na opinião de vocês, esses números representam o quê? As denúncias estão aumentando ou o que está aumentando são os casos de violência? Vereador Carlão. Obrigado, Mina. Queria cumprimentar os ouvintes da TV Câmara, cumprimentar o meu companheiro e amigo Marcos Bernardelli, nosso vereador aqui em Campinas. Eu penso que as duas coisas, Minas, aumentou a violência aqui em Campinas e também o fato de existir hoje uma lei, o fato de várias campanhas estar ocorrendo, o Disque 180, tem feito com que as mulheres procuram mais os seus direitos, buscam mais a justiça. E também uma modificação importante que houve na Lei Maria da Penha, que permite hoje que, se a mulher não denuncia, alguém que visualizou, um vizinho, pode hoje fazer a denúncia também. Então, eu penso que esses três elementos fizeram com que aumentasse o número de pessoas que fosse denunciar. Agora, está muito aquém ainda do número da violência aqui na cidade de Campinas e na região. Com certeza é muito maior, porque ainda há um número muito grande de mulheres que ficam constrangidas, que acabam não tendo a coragem, por falta de informação, por medo de buscar os seus direitos. E o Estado oferece também poucas oportunidades e pouco espaço dessas mulheres buscarem a denúncia, né? Haja visto a delegacia da mulher, a dificuldade de estrutura que há naquela delegacia, tudo isso faz com que esse número ainda esteja abaixo, eu acredito, daquilo que a pesquisa tem apresentado. E para o senhor, vereador, seja bem-vindo. O senhor acredita que as denúncias estão aumentando ou os casos de violência? Eu comungo da mesma colocação. Aliás, cumprimentar aqui o vereador Carlão, nosso amigo, companheiro dessa Casa de Lei, agradecer a TV Câmara pela oportunidade. Eu comungo do posicionamento aqui anteriormente feito pelo Carlão, e não só em virtude do comunicado maior, como também em virtude do número maior de violência. No dia a dia, na própria profissão, a gente percebe que existe dificuldade de se chegar às autoridades e por várias variantes, porque a mulher se sente realmente constrangida, ela não tem ainda uma segurança própria, porque a dependência dela com relação ou ao companheiro, ou ao amigo, ou ao marido é muito grande. A própria educação recebida ainda de idos faz com que essa mulher fique retraída. A violência é muito maior. Eu quero crer que não só pelo companheiro, pelo marido,
seja lá quem for, mas uma violência que está crescendo muito também dentro dos lares, é a própria violência dos filhos, quer filho homem ou mulher, com relação às mães e às avós. É um número assim considerável. Há uma dependência desses seres humanos até financeira, e ao confrontar com os filhos ou com os netos, esses seres humanos, essas mulheres também são agredidas. E essa violência não é comunicada. Essa não chega às raias de uma delegacia da mulher, ela não chega às raias do judiciário. Ela é muito maior ainda, muito maior, porque esse tipo de violência, ela ainda não chegou na autoridade competente. Mas aí o senhor fala de uma violência física ou de uma violência psicológica? Psicológica, mas mais física. O jovem, ele hoje está muito mais agressivo, mas muito mais assim, contundente nas suas posições, chegando a vias de fato evidente. É um número crescente. Isso você vislumbra na presença dos pais que chegam no escritório, porque eles ficam com receio, sendo menores de idade, fazer aquele tipo de colocação à autoridade, que essa criança ou menor seja conduzido junto à autoridade do juizado da infância e juventude, ou o próprio filho maior, que fala, mas o meu filho vai ser processado, eu tenho que dar um jeito. Eu penso que foi uma má educação que eu dei. Eu vou processar meu filho? Acaba colocando como culpa própria. E não existe a culpa da mãe, a culpa da avó. Lamentavelmente, esse jovem hoje, quando eu falo do jovem, é o jovem agressor. Ele traz para dentro da sua casa algumas revoltas, mas outras são oriundas do próprio lar, da própria convivência, por vários motivos. Mas esse número de agressão não está nesses registros. Sim. E é assustador. Assustador. Sim. O senhor também tem conhecimento desse tipo de agressão contra mulheres idosas, muitas vezes por filhos ou netos? Olha, eu acho que isso também aumentou, porque o machismo, ele é repassado de geração em geração. Há uma ideologia machista já implantada na sociedade, como o vereador disse, que vem da educação, daí a nossa luta para fazer com que esse debate de ideologia de gênero, o racismo, o machismo seja discutido na base da educação, para que a gente possa ter uma sociedade menos machista, menos violenta. Mas eu compartilho também dessa mesma ideia, que também houve um aumento também da violência de jovens que praticam contra a sua mãe, contra os seus avós. Neste caso também contra os avós, muitos contra os pais, que isso tem uma relação muito estreita com o aumento do consumo da droga, do álcool e da falta de educação de parcela dessa juventude, né? E não existe diferenciação, classe social, cor, raça, não existe. Isso está acontecendo na classe E como na classe A. Não existe diferenciação. As razões para esse tipo de situação são diversas. São diversas. Até o próprio convívio familiar. Até o próprio exemplo do próprio pai. Porque se o meu pai agride a minha mãe, por que eu, contrariado, não posso ser também um agressor? Olha que situação que nós estamos vivendo e detectando. É claro que eu estou aqui até exagerando, mas é um fator que tem que ser realmente estudado e levantado, porque você não vê com tanta facilidade esses dados. Voltando àquela colocação inicial. Uma, porque a mãe jamais, ou talvez em hipótese alguma, vai denunciar o filho. Olha, eu estou denunciando o meu filho. Foi ele quem me agrediu. Onde foi que eu errei para que isso acontecesse? Ela não errou. Lamentavelmente, na maioria das vezes, o exemplo vem da própria casa. O pai é quem, por algumas oportunidades ou algum momento, a agrediu, e ela também recuou e não fez e não tomou as medidas para um afastamento, para mostrar para aquele filho, olha, se um dia você me agredir ou agredir com quem
uma companheira ou uma esposa, você vai sofrer as mesmas sanções que o seu pai está sofrendo. Voltamos à questão da educação também, né? Ah, sim. Aí Com certeza. você vai no cerne da questão. E é lamentável, porque hoje você tem... Nós estamos em Campinas, mas você tem a Delegacia da Mulher, é uma estrutura ainda, mesmo que na nossa visão deficiente, mas as pessoas que estão ali, os profissionais, são de uma competência ímpar. Mas não dá conta, é uma demanda, falta recursos humanos. Você precisaria pelo menos de 4 delegacias de proteção, de defesa à mulher. E nós não temos. Fora que uma luta aqui da cidade, uma luta antiga, inclusive já acampada até por ex-vereadores dessa casa, de que a Delegacia da Mulher também funcione aos finais de semana, que geralmente é quando acontece a violência. Aí aí eu digo já de forma até um pouco profissional. Às sextas-feiras, 18 horas, nós fechamos a Delegacia da Mulher. E aí nós temos todo um final de semana e essas mulheres, na maioria das vezes, elas são agredidas ou na sexta-noite, ou no sábado, no domingo. E às segundas-feiras, invariavelmente, ela vai trabalhar, vai ficar com aquela mágoa, vai ficar com aquele sentimento, mas ela talvez, por tudo isso, não se dirige também à delegacia. Aí ela vai procurar um plantão. No plantão não tem. Por mais que nós venhamos, eu sou do PSDB, mas por mais que nós venhamos até a anuir com a maneira como se faz o atendimento num plantão policial de final de semana, não é a mesma forma, não é da mesma maneira, não é adequado à Delegacia da Mulher, que tem todo um preparo, toda uma receptividade para esse tipo de situação. Perfeito. Então, Porque não é uma lesão como é um caso de lesão corporal comum, não é? Tem a questão psicológica, muitas vezes é o marido, é o filho, como o senhor acabou de mencionar. Como é que eu vou voltar para casa? Eu estou chegando aqui hoje, sábado, às 18 horas, meu marido chegou alcoolizado e me agrediu. Como é que eu vou voltar para casa? Quem que vai me dar uma proteção, uma garantia que eu voltando para casa e a hora que ele melhorar, talvez, eu vou dizer, olha, eu fui na delegacia. Quem vai me garantir que eu não vou ser agredido novamente? Sim. Então, essa é uma situação que ela tem que ser bem melhor amparada. Vamos fazer um plantão da Delegacia da Mulher aos finais de semana? É uma proposta que nós podemos. Aliás, como você bem disse, ela já vem de algum tempo. O que falta hoje, e não é só em Campinas, mas em algumas cidades onde não tem o plantão da Delegacia da Mulher. E as outras delegacias não estão preparadas como tais. A palavra é essa, não estão preparadas como tais. Então fica essa situação, Mirna, porque nós detectamos a violência do marido, do companheiro, também detectamos a violência do filho, do descendente. É lamentável, mas essa agressão ainda não aparece nos nossos registros, muito pouco. Falando ainda em registros, de acordo com o boletim X9, número 8, que ainda trata do assassinato de mulheres aqui em Campinas, aparece que no cotidiano da periferia ocorrem muitos assassinatos de mulheres sem ser noticiados. Por exemplo, no fim do ano passado, 8 mulheres foram encontradas mortas à beira da rodovia Miguel Melhado, no bairro Campo Belo, aqui na nossa cidade, mas nenhum fato foi noticiado e nada foi notificado. O senhor acredita que, de certa forma, hoje a sociedade faz vistas grossas em casos como esse? Eu concordo com você, faz vistas grossas, porque o que levou, o que motivou essa agressão tão incisiva para tirar a vida de um outro ser, no caso, evidente, um ser humano do sexo feminino. São várias circunstâncias, mas o que a sociedade está fazendo? Como o vereador Carlão disse, hoje com a modificação da Lei Maria da Penha, o vizinho presenciando, vislumbrando, ele pode contactar a autoridade competente e ir lá para intervir, para apartar, ou para, pelo menos, que seja conduzida a delegacia e se dê ali o tempo necessário para o afastamento, até uma adequação dessa convivência ou não. Mas o que nós estamos fazendo como sociedade?
A pergunta também fica essa. Mas então a gente pode dizer, vereador Carlão, que aquele ditado antigo que se falava em que em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso não pode ser mais dito. De forma alguma é necessário que nós tenhamos a consciência de fazer com que esse debate não fique mais dentro das paredes das famílias, que possa estar dentro das escolas, que tem que ir para a sociedade, para que a sociedade tome ciência da gravidade do problema que nós estamos tendo de violência doméstica. As famílias não estão dando conta de resolver isso internamente. Então, nós precisamos fazer com que a sociedade como um todo tome consciência, tenha conhecimento, denuncie. Para isso, ela precisa ter acesso em que órgão que ela denuncie, quais são os procedimentos que ela deve adotar. E uma coisa, Mina, eu acho importante, o número de casos de violência que chegam à justiça é muito pequeno. Então a punição ela é muito lenta. As pessoas não acreditam que vão conseguir ter sucesso na justiça, mas ao contrário. É preciso levar a denúncia em frente, é óbvio que é necessário que esses aparatos judiciais também tenham uma estrutura maior, que nós possamos ter mais delegacias mais próximas da periferia para o acesso ser maior, mas fundamentalmente a punição dos culpados é o que pode ajudar a gente a diminuir. E aquela pessoa que assiste, ele vai poder ter mais coragem de encaminhar a denúncia para os órgãos competentes. Ótimo. Então, vereador, só um minutinho, nós vamos rapidamente ao intervalo e voltamos já já com questão de ordem. Não saia daí. Estamos de volta com questão de ordem, que hoje discute o mapa da violência, que trouxe aí o caso de homicídio contra mulheres. A gente tem a participação de 2 vereadores da Comissão dos Direitos da Mulher aqui da Câmara, o vereador Carlão do PT e Marcos Bernardelli do PSDB. Lembrando que convidamos também a presidente da comissão, a vereadora Neuza do São João, mas ela não pôde comparecer ao programa. E o vereador Marcos Bernardelli pedia a palavra, vereador. Por favor. A colocação na sequência do tema que nós estávamos abordando anteriormente as nossas autoridades, na hora que nós realizamos o boletim de ocorrência, a mulher foi agredida, nós temos o boletim de ocorrência, vai para o Ministério Público, o que também se sente é que talvez, com o intuito de manter o núcleo familiar, há uma orientação, um posicionamento de uma possível reconciliação. Sem nenhum preparo, sem nenhuma demonstração ao agressor do tamanho mal que ele causou. Olha, vamos reconciliar, em casa a gente se entende. Mas hoje não é obrigatório, por exemplo, a gente tem, vou falar de Campinas, a gente tem o caso da coordenadoria, que tem alguns serviços, não é obrigatório, por exemplo, o homem a fazer participar de algum tipo de trabalho com psicólogos, alguma coisa assim, ou não? Ele vai se ele quiser? Não, sim, é lógico que existe. Mas o juiz não pode falar, você é obrigado? Sim, mas até chegar no magistrado ou naquele momento de uma audiência pública, quantos são os casos que param na própria delegacia? Não porque a mulher o deseja, mas a agressão aí vem psicológica, os próprios familiares, mãe, como é que nós vamos tratar desse assunto? O pai vai ficar lá fora? Quer dizer, e de uma forma, assim, sem intenção de prejudicar, mas acaba prejudicando também a mulher, porque ela se vê naquele limite. O que eu faço? Eu tento manter o núcleo familiar ou eu levo à frente o meu posicionamento? Eu não quero mais conviver com este meu companheiro, ele vai ter que ficar afastado e eu vou ter uma vida digna, sem ser agredida e poder andar de cabeça erguida, porque eu tomei uma decisão que eu quis tomar. Olha que difícil, são muitas, mas é o que eu tenho constatado, pelo menos profissionalmente. É lamentável a mulher sofrer toda essa pressão, mesmo ainda, e já tendo sido vítima dessa agressão estúpida doméstica. Sim. Porque veja, menina, é aquela história, até já tem música, né? Dizer que um tapinha não dói. Eu acho que depois do primeira falta de respeito
que você tenha de um companheiro, de uma companheira, é um mau sinal. E acho que o Estado e a rede de atendimento à violência contra a mulher, elas não estão articuladas entre si. Nós precisávamos que, por exemplo, hoje na DDM, você tem uma religiosa que faz isso que o vereador falou, ela que tenta a reconciliação. Nós já atendemos pessoas aqui na Comissão de Direitos Humanos que reconciliou depois de ter tomado um murro no olho, voltou para casa para tentar reconstruir a família e perdeu o outro olho. Então, essa é a realidade. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que essa rede de proteção ela comece a funcionar a partir do momento que você chega na delegacia. Você já tem que sair da delegacia com proteção. Que tipo de proteção? Ser chamado imediatamente o agressor e abrir o inquérito a partir dali. E afastá-lo do lar. E hoje, essa dificuldade da própria delegacia, que, como diz o vereador, a falta de recursos humanos, falta escrivão, falta delegado, falta investigador, falta tudo na DDM, e nós temos uma delegacia só numa cidade do porte de Campinas. Um segundo elemento, quando o pouco inquérito que sai da delegacia, que vai para a justiça, nós precisávamos que Campinas tivesse uma vara especializada, um juizado especializado, como tem em Sorocaba, como tem no ABC. Agora eu tive informação de que Santos, a Baixada Santista também está conseguindo, com toda a dificuldade da justiça. O que chega na justiça, eu até tive, pegando essa pesquisa com o Dr. Torres, acho que de 20 processos julgados, 14 houve condenação. Então, se chegar na justiça bem feito o inquérito, é possível haver a punição. O problema é entre sair da delegacia e chegar na justiça. Para isso, nós precisamos fazer uma articulação entre as redes de atendimento, ter uma vara especializada, porque os juizados daqui estão abarrotados de processos, então não há uma prioridade, não há uma exclusividade para esse tipo de não crime. Tem, por exemplo, lá na capa do processo urgência, lei da Maria da Penha, violência contra a mulher, não existe. Não, tudo entra na mesma fila. Existe um posicionamento, na época que eu estava no Conselho da OAB em São Paulo, se não me engano foi 2007 ou 2008, que nós utilizássemos a própria Defensoria Pública para fazer, porque a Defensoria Pública tem o plantão no final de semana lá na cidade judiciária. Chegando o fato na delegacia, esse defensor, ou seja lá, o defensora, ele seria deslocado para lá para fazer a própria representação diretamente para o juiz de plantão. Aí para dar o afastamento, mas isso de uma sequência diária, numa sequência momentânea, para que aquele agressor realmente tivesse o mínimo de discernimento que aquela atitude tem que ter uma reprimenda eficaz e imediata, ou assim, no momento. Porque passou-se 24 horas, 48 horas, chegou na segunda-feira, que é a maioria dos casos, não se leva efeito. Nós estávamos na comissão de assistência judiciária, que fazia a parceria com a Defensoria logo na criação, no início da Procuradoria, mas depois com a Defensoria, e essa era uma ideia, porque há plantão da Defensoria Pública. O plantão está dentro do Judiciário. Então, chegando essa notícia dentro da delegacia ou do próprio plantão de uma delegacia não especializada, esse defensor, ele se deslocaria. Porque aí nós vamos tratar, Mirna, de um assunto que há muito eu estou perseguindo, mas não se dá amparo, que é o direito à vítima. Quando você fala, quem protege o direito da vítima? Nós temos aqui o vereador Carão, que ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Sim. O Direitos Humanos, ele é tanto do agressor, para que a reprimenda seja correta, a reprimenda seja eficaz, e na outra banda, quem está protegendo essa vítima? No caso, a vítima aqui, eu estou resumindo e sendo cirúrgico no caso de violência doméstica. Quem está amparando juridicamente essa vítima? Esse defensor público estaria representando essa vítima. Como no caso de um processo crime, só para fazer um paralelo, numa agressão ou seja lá qual for o processo crime,
a primeira figura que você tem é o defensor público defendendo os direitos do réu. Ah, ele tem que ficar preso, a pena é essa, mas que seja dado a correção correta, a pena de tanto. E aquela vítima? Ela só serve para fazer o boletim de ocorrência, ela só serve, na maioria das vezes, para chegar no judiciário, ver numa janelinha e fazer o reconhecimento. Olha, aquele ali me assaltou, aquele ali me agrediu. Acabou aí. Mas dessa agressão, desse momento, deriva muitos outros direitos a essa vítima. Vamos voltar no direito da vítima, mulher, violência doméstica. E essa ideia não foi para frente. O que aconteceu? Você não tem aí o recurso humano do defensor. Você tem um defensor lá para recepcionar os autos de prisão de todo tipo de crime. E esses não dá tempo porque não chegam. Porque até você fazer o boletim de ocorrência numa delegacia não especializada e na segunda-feira encaminhar para a delegacia especializada, porque é onde tramita os inquéritos, já foi. Já foi. Então, esse defensor teria que estar ali, ele vai requerer, olha, vamos requerer já o afastamento. O juiz dava liminar, dá a medida cautelar, afaste-se. Chega o oficial juiz, o senhor tem que sair agora daqui. Já. Não chega a 500 metros da residência. Mas essa realidade, no que a gente fala em proteção, isso é uma utopia ou dá? Mas por que não é utopia? Por que um defensor público, estando lá na cidade judiciária, ele está lá? De fim de semana não é plantão à distância, ele está lá, fisicamente, tem o juiz também. Sim. Chega o fato de uma prisão que ele, ao receber o auto de prisão, ele entende, olha, aqui é o caso de uma liberdade provisória. Ele faz na hora a liberdade provisória, que é um direito protegido, o sujeito não pode ficar recolhido quando a legislação permite que ele responda o procedimento criminal fora do cárcere. Agora, e essa vítima que tem o direito de ver afastado o agressor doméstico, por que nós não temos essa prestação de serviço? É tão simples, chegou na delegacia, faz seu comunicado, leva para o defensor já redigiu, olha, aconteceu isso, hoje comunique, se afaste. Se serve para tirar o suposto criminoso para uma liberdade condicional ali? Não, uma liberdade provisória. Sim. Por que não serve para afastar o marido agressor? O defensor público está ali para isso. E a lei permite, a Lei Maria da Penha, ela autoriza, ela dá essa ela atribuição determina de você fazer a medida protetiva. Então, vai de interpretação, por isso que daí eu insisto na vara especializada, que a delegacia, a constituição dela determina o perfil dos profissionais que tem que ter lá, o psicólogo para fazer atendimento, a relação com o poder público municipal, para que você, se tiver que abrigar a pessoa, você já tenha alguém ali de plantão que já sabe como fazer o encaminhamento e, consequentemente, isso que o vereador disse, as atribuições jurídicas, elas podem ser encaminhadas. Daí, a delegacia estando aberta 24 horas, nós tendo mais delegacia, inclusive o Conselho Nacional orienta que você tem uma delegacia a cada 200 mil habitantes, exatamente para qualificar esse atendimento, para que o delegado não tenha que atender como hoje a Delegacia da Mulher são 4.500 inquéritos que estão lá parados porque eles não conseguem dar vazão para isso, porque o passo seguinte, que é a investigação, que é o acompanhamento, acaba não sendo feito. Então eu penso, e aí eu acho, vereador, que nós podemos e devemos dar uma contribuição importante. A cidade tem que dar um grito forte para que essa cidade receba, primeiro, uma vara especializada. Já houve sinalização para isso, outras cidades conseguiram, e acho que Campinas tem um porte político, administrativo, capaz de poder trazer para cá, e ter também outras unidades que possam fazer esse atendimento, porque isso que o vereador Bernadelli disse é extremamente importante. A proteção tem que ser no ato. Se você passar 2 ou 3 dias, o agressor ameaça as vítimas, há um envolvimento familiar que acaba dificultando para que esse inquérito se torne um processo e haja punição. E acho que nós precisamos fazer esse esforço, trazer esse debate aqui para a Câmara. Nós vivemos hoje no mundo online.
Um boletim de ocorrência lavrado numa delegacia, ele transmitido à defensoria que está de plantão, Pronto. o problema está solucionado. Ele vai fazer a representação para o juiz que está ali também de plantão online. É lógico que eu estou aqui sonhando. Não estou sonhando. Não está, não. Não estou sonhando. Então Mas hoje não tem nem fita, digamos que... Então vamos tirar o online, vamos Tem pegar... computador na delegacia Porque da mulher. você tem hoje no distrito, não vou nem tratar do distrito especializado Tá. da delegacia da mulher, você tem os investigadores. Olha, aqui está um caso de violência doméstica. Faz-se o BO, pegue essa vítima, ponha-se numa viatura do Estado e conduza até o plantão da cidade judiciária. Vamos para lá, coloca o defensor. Está aqui, ela registrou, porque é isso que nós temos. A ocorrência está feita, deriva dessa ocorrência uma obrigação do Estado em ampará-la. O senhor agora, como defensor público, comprovada que ela tem a necessidade, tem o direito de ter assistência, tem lá alguns requisitos, evidente, não vai se dar assistência judiciária para alguém aquinhoado, vai dar para quem precisa. E as agressões, aí nós estamos aqui até fazendo um contraponto, mas a maioria de que são vítimas, essas pessoas, são da classe menos favorecida, porque aquelas que têm condições, elas mesmas já se socorrem de alguns profissionais privados. O senhor tem obrigação de fazer. Peça. Mas aí eu pergunto ao senhor, o senhor é do PSDB, isso não teria que ser uma ação de governo? Não, isso tem que ter ação de vontade de quem está no poder aqui em Campinas. Vamos supor, nós temos aqui delegado regional, delegado seccional. Mas ele não obedece ao governo? Não teria que ser um decreto do governo? A partir de agora, o procedimento das delegacias tem que ser assim, assim, assim? Não precisa? Já está na legislação. Uma vítima de violência doméstica, ela tem que ser amparada. A Lei Maria da Penha contempla tudo isso. Sim. Aqui é um fato X, ele é um fato comprovado. Eu estou trazendo a vítima, estou trazendo a ocorrência que há necessidade. O senhor não prevarique, não. Agora, o senhor represente-a junto à autoridade pedindo essa ação protetiva. O juiz está ali de plantão. É só querer fazer. É só querer fazer. Obedecer a legislação. Não nada mais que isso, porque precisa chegar... A vítima precisa chegar, mas precisa chegar o fato para ele. Porque ele também não tem condições de se mover, porque se ele não dá para ele ficar lá no plantão e vir na delegacia saber se está tendo algum tipo de lavratura de um BO quando tem essa vítima, quando tem essa ocorrência. Claro, agora as pessoas precisam se falar, desculpa. Claro. E eu complemento para isso, eu penso que a gente tem encontrado muita dificuldade no atendimento, na preparação dos profissionais. Hoje você tem delegados nos distritos, por exemplo, que também são machistas, então eles precisam ser capacitados. E hoje, felizmente, costumo dizer que eu não falo bem da Prefeitura de Campinas, mas eu tenho acompanhado um treinamento de uma equipe da Guarda Municipal, que o Celinha nos apresentou. Eles estão preparando um pelotão da Guarda para atender especificamente a violência doméstica. É esse tipo de comportamento que precisa ter lá na DDM, que precisa ter em alguns juízes, porque quando a pessoa sofre um estupro, eles costumam fazer insinuações do perfil da pessoa, com o bairro que ela mora, a roupa que ela usa. Você estava de saia muito curta, Exatamente. Será que não foi você que provocou? Será que não foi você que provocou? Então, eu acho que esse conjunto de ações, eu penso que nós podemos fazer muito por isso, que é gritar. Vamos gritar, cobrar as instâncias do governo federal, governo estadual, para que Campinas receba outras delegacias da mulher, que a delegacia funcione 24 horas, que essa rede de atendimento à mulher, a rede protetiva seja ampliada e, fundamentalmente, os serviços que também possa atender o agressor, para que ele precisa ter um espaço que ele receba um atendimento psicológico, às vezes por causa da dependência química que porventura possa ter, mas que ele também possa ser recuperado para poder retornar à sociedade. Então tem muito a fazer, mas como o vereador Bernadelli disse, a lei já garante tudo isso, é só fazer. Ter boa vontade. Ter boa vontade. As nossas autoridades precisam inovar. Agora você coloca a Defensoria Pública, o atendimento lá na cidade judiciária, e eu moro lá no Jardim Floresta. Eu vou andar 50 quilômetros para fazer o meu atendimento. A hora que eu chegar lá, eu já cansei. Sim. Eu até esqueci que eu fui agredido. Então, é inconcebível.
É inaceitável. Para que eu possa ser atendido, eu pego uma fila de 1000 pessoas para ser atendida. Quer dizer, é essa situação que nós precisamos inovar. Como fazer? Nós estamos tratando aqui do caso específico da violência doméstica. Chegou no plantão do 1º Distrito Policial. Já sai, o delegado seccional, olha, é regional, olha, chegou aqui a agressão à mulher, põe a vítima na viatura e já encaminha para a Defensoria Pública. Lá tem um defensor. Meu companheiro, está aqui a vítima com o boletim de ocorrência. A obrigação é o senhor fazer a representação, que aqui tem um juiz aqui de plantão, já vai estar quase pronto. Sim. Aí sai uma ordem, o juiz tem um oficial de justiça ali, também está de plantão, tem um oficial de justiça de plantão. Vamos fazer essa máquina funcionar. E não é difícil. É só ter boa vontade. Tá certo, então. A gente vai para mais um intervalo e volta já já com Questão de Ordem. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do Questão de Ordem de hoje, que discute o mapa da violência, que tratou especificamente sobre homicídio de mulheres. E dentre esses dados, fala-se que o número de homicídio de mulheres brancas caiu 9,8% entre 2003 e 2013. Mas os casos envolvendo mulheres negras cresceram 54,2% no mesmo período. Então, para a gente ter uma ideia, de acordo com o registro aqui, em 2003 nós tivemos 1.747 mulheres brancas assassinadas em 2003 e caiu para 2013 1.576. Ao passo que com as mulheres negras, de 1.864 foi para 2.875 mulheres negras assassinadas. Vereador Carlão, o que dá para a gente imaginar quando a gente vê números dessa forma? Olha, não é assustador para nós que militamos nessa área, porque a maioria de acesso a políticas e serviços públicos das mulheres negras é muito mais difícil, porque elas estão mais na periferia. E essa separação, ela se dá muito, a gente enxerga muito claramente na questão da educação. Hoje você tem muito mais brancos em escolas particulares, onde o debate sobre a violência doméstica, a questão de gênero, a questão do racismo, se dá de forma mais tranquila. Nas escolas públicas, isso tem se dificultado, não acontece essa educação. Um segundo elemento é o problema do racismo mesmo, que isso reflete também não só na violência doméstica, como também na ação do Estado em relação, por exemplo, ao número de jovens mortos aqui no estado de São Paulo, a grande maioria do genocídio, parece um genocídio contra a juventude negra, que acabam tendo menos acesso à informação, menos acesso a políticas públicas e menos oportunidade. Então, esse corte é um corte que existe também em várias outras frentes. No emprego, elas acabam tendo menos oportunidade de emprego, a consequência é que acabam se envolvendo muito mais em oportunidades no crime organizado e acabam sendo prejudicadas, assassinadas em maior número. Mas o maior problema aí também é o reflexo da onde é que está o gueto, da onde as pessoas negras estão hoje, por falta de políticas públicas, seja do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, mas eu penso fundamentalmente que o grave problema nisso está na educação. Por quê? Porque é necessário que a gente leve para dentro das escolas esse debate do racismo, esse debate do machismo, para que diminua esses números, sejam números que não afetem tanto as mulheres negras, as mulheres em particular em geral, mas as mulheres negras acabam sendo em maior número prejudicadas porque elas estão mais expostas na falta de oportunidade de acesso a políticas públicas. Eu quero dar um pitaco aí, porque o Carlão é envolvido quase que na totalidade desses assuntos relacionados ao negro.
Mas o número é assustador. O número é assustador. Eu quero crer que aí ele vem ao encontro do que nós começamos a discutir no nosso primeiro bloco. Ou seja, não só o número aumentou, mas como o número de mulheres com acesso à denúncia. A denúncia. Então, vereador Carlão, eu acho que esse número retrata aquilo que nós começamos, porque nós dois concordamos que o número de agressão ele aumentou, mas também aumentou o número de denúncias, porque é um número assustador. Sim. Você tem uma diminuição com relação às mulheres brancas e você tem um acréscimo elevadíssimo com relação às mulheres negras. Penso eu que aqui é um exemplo fidedigno. Já que o senhor falou em denúncia, a gente mencionou aqui, por exemplo, ir até a delegacia, mas nós temos o 180. Explica para o nosso telespectador, em especial para a nossa telespectadora, como funciona o 180. Ele é extremamente importante. O 180 tem sido a ferramenta que fez com que aumentasse o número de denúncias no Brasil. A partir do momento que qualquer mulher que sofreu uma agressão ou tiver precisando de uma emergência, ao ligar para o 180 identifica todos os serviços que existem em cada município brasileiro. Ou seja, ele vai informar se tem delegacia, onde é a delegacia, se tem abrigo, se tem defensoria, quais são os caminhos que a pessoa que foi agredida pode tomar. Ele vai orientar aquela mulher que está ligando. Exatamente. Ele orienta e, ao mesmo tempo, ele notifica, porque nós temos um grave problema na maioria dos municípios, que é fazer as notificações compulsórias. Essas notificações compulsórias, ele precisa estar na rede de atendimento como um todo. Nós precisamos, por exemplo, normalmente uma professora precisa ser preparada, porque ela vai ver que a criança não está bem, ela consegue identificar que há problema. Então, é uma notificação. Os centros de saúde, os postos de saúde aqui da nossa cidade têm que fazer a notificação, porque isso vai nos dar uma condição de antecipar, muitas vezes, que essa agressão leve uma mulher à morte. Então, o 180 ele tem uma função de orientar para que essa mulher busque o serviço, principalmente nas cidades pequenas. Ela orienta até onde é a cidade mais próxima, quando no município não existe nenhuma rede de atendimento. Então, e tem sido a ferramenta importante. E funciona aos finais de semana? Funciona 24 horas por dia, e eu concordo muito com esse dado que o vereador disse, que um dos motivos do aumento, em particular, da violência contra a mulher negra, também tem a ver com acesso ao maior número de denúncias, seja via 180, seja através da delegacia da mulher. Mas, por exemplo, se a mulher liga no 180, só que aí depois ela se desencoraja e não vai até a delegacia, isso fica registrado, até para a gente saber mais ou menos de que forma é feito. Fica registrado e o 180 manda o relatório para os municípios. E aí o município pode procurar aquela mulher. Isso, através das várias redes. O próprio SOS Mulher aqui em Campinas tem feito isso. Eles recebem todo o comunicado. Eles recebem o relatório, eles sabem a região, então eles dirigem muitas vezes políticas públicas para as mulheres, a partir de dados desse mapa da violência na região A, na região B. Sim. Como nós estamos falando do Campo Belo, que é a região mais grave da cidade, nesse aspecto, e lá está se tentando levar e fazer várias atividades, equipamentos, inclusive a partir da sociedade civil, para que a gente possa diminuir esse grau de violência naquela região. E nós estávamos conversando aqui no intervalo, e foi muito bem abordado por vocês, uma outra modalidade que realmente não está nos nossos índices, que é aquela onde a mulher é usada e utilizada ou pelo marido, ou pelo amante, ou pelo companheiro, e ela acaba sendo recolhida ao cárcere, em específico no crime de tráfico de drogas. Isso é, assim, chocante, porque o que nós temos, pelo menos de conhecimento, muitas
não sabem nem o porquê que estão sendo recolhidas, mas elas são obrigadas a assumir que são as verdadeiras, entre aspas, traficantes, para que o marido, ou para que o companheiro ou o amante não seja responsabilidade e continue na liberdade enquanto ela fica recolhida. Aí vem aquele outro dado. É uma outra violência, então. Aí vem aquele outro dado. Aí a violência de quê? E esse dado foi por você passado, mas aqui só para completar o meu raciocínio. E ali recolhida nós temos um percentual de 3%, né? Cujos maridos, companheiro ou amantes, seja lá o que for, vão visitá-las. Da outra banda, como dizer, quase 90% das mulheres comparecem. E quando a mulher não comparece, esse senhor que está lá recolhido, ele tem a benesse de ter até uma namorada que vai visitá-lo. Olha que situação, até no presídio a violência é escancarada contra a mulher. Falando ainda em um último dado que nós temos aqui, levando em consideração o local do homicídio, 27,1% deles acontecem no domicílio da vítima, indicando a alta domesticidade dos assassinatos de mulheres. Outros 31,2% acontecem em via pública nos mais diversos lugares e 25,2% em estabelecimento de saúde. Vamos de trás para frente, então, 25,2% de assassinato em estabelecimento de saúde, de acordo com esse estudo do mapa da violência. É muito alto, então, né? Mas assassinato mesmo? Assassinato. De mulheres? É. Onde ela tem que ter o tratamento, ela está sendo vítima do óbito? Sim. Que coisa absurda. Assustador. E aí depois entra o 31,2%, que inclusive nós conversamos aqui no intervalo também, que um grande problema e que Campinas ainda não conseguiu resolver são as mulheres, por exemplo, que sofrem um tipo de violência, assédio, violência psicológica dentro de ônibus, por exemplo. Meio de locomoção. Perfeito. Difícil de resolver isso. É muito grave esse dado da saúde, é um dado que eu estou tomando conhecimento agora, mas a gente tem ouvido dos movimentos, a preocupação com a falta de informação, muitas vezes, das mulheres nos espaços de saúde, por exemplo, porque você tem todo tipo de violência que acontece na saúde. Você tem Mas esse é o homicídio mesmo. Sim, sim. É o homicídio. A gente vê, às vezes, assim, em Campinas, que eu me lembre, nós não temos casos, mas às vezes aparece um caso em São Paulo, que a mulher está internada, chega o ex-companheiro ou o companheiro e atira na mulher dentro do hospital. Exatamente, é nisso que eu ia chegar, porque muitas vezes essas mulheres que acabam morrendo dentro dos espaços físicos de saúde, elas vão procurar ajuda na saúde. Na rede, aquela rede que a gente falou lá atrás. Isso, porque elas já sofreram agressão na rua, em casa, e muitas vezes não satisfeito com o serviço que ele não concluiu, ele conclui muitas vezes dentro do hospital, dentro do centro de saúde. Nós vimos aqui em Campinas mesmo, no Jardim São José, a tentativa de... Então nós tivemos aqui, sim. Sim, claro, tem. No PA do São José? No PA do São José, a tentativa de um ex-companheiro acabar o serviço da ex-namorada que ele havia agredido, inclusive já fazia alguns dias, quando ele soube que ela estava nesse PA. Então, é muito grave. Agora, eu penso que essas questões todas, Mirna, a cada dia mais eu me convenço da necessidade da gente fazer com que esse debate precisa ser cada vez mais público, cada vez mais dentro da educação, para que a gente, de baixo para cima, consiga informar mais gente que possam ser interlocutores Mas então vamos pensar na educação. A gente fala sobre educação ambiental na escola, sobre várias, digamos que outras matérias escolares, assim podemos dizer.
Mas de que forma, então, a gente pode chegar para uma criança e interpelar e falar... A coisa não tem que ser um pouco lúdica para explicar que, olha, você não pode bater no seu amiguinho só porque ele é mulher ou vice-versa, ou porque... Como chegar, como você acha que a gente pode trabalhar essa questão da violência contra a mulher no âmbito escolar? Discutindo a igualdade. A igualdade de homem. O sexismo, ele precisa ser combatido a partir da onde as crianças estão sendo alfabetizadas. Porque muitos de nós hoje não tivemos a oportunidade de ter essa educação, como falamos no primeiro bloco. Né? Nós fomos educados a dizer assim, ó, o homem é o chefe da família, o homem é que tem o direito, o homem é que não sei o quê. E essa diferença nós precisamos corrigi-la, porque hoje a juventude, a partir do momento que ela começa a entender, ela não vai cometer os crimes que hoje muitos estão cometendo, porque hoje ainda há um fosso entre a desigualdade entre homens e mulheres. Isso precisa deixar de existir. E a educação, a família não está conseguindo dar conta disso. Ela não está conseguindo, tanto é que os dados mostram o número da violência doméstica por pessoas da família, por pessoas conhecidas, por companheiros, aumentou significativamente. Então nós precisamos fazer com que a escola, o Estado, ajude no combate à violência a partir de discutir essa igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ela pode ser até genérica. Olha, nós vamos discutir aqui as formas de violência. Dentro de uma dessas discussões, eu não sei qual é a idade que não tenho informação para aqui sugestionar nada, mas... Para dizer quando dizer isso, né, na escola. Nós temos os nossos educadores que são muitíssimos capacitados mas não só às crianças, mas também aos próprios adolescentes. Perfeito. E isso seria de forma assim sublime, porque como é que nós vamos educar hoje o homem já formado, ou a mulher já formada? E nós, no fundo, também devíamos, num outro momento, talvez as causas. Vamos discutir as causas disso tudo. São muitas, mas começa a se identificar o porquê que hoje a agressão junto às mulheres negras saltou assim consideravelmente. Porque eu fiquei assustado com o número. Sim. Nós chegamos à conclusão, olha, subiu sim, elevou o número de agressores, e de agressão sim, mas também aumentou a possibilidade de se comunicar a agressão. É um fato, mas ele se contrapõe ao fato das mulheres brancas. Por que diminuiu? Será que está tendo alguma ação? Ou elas pararam de fazer a comunicação que estão sendo agredidas? Assim, é delicado, mas não tenhamos dúvida. E os nossos educadores saberiam identificar o momento de fazer a abordagem, fazer a colocação, porque é lógico, com a educação vinda desde a tenra idade, nós vamos chegar num porto seguro. Não tenhamos dúvida disso. Eu agradeço a participação dos vereadores. O Questão de Ordem fica por aqui. Caso não tenha assistido o nosso programa por inteiro, você pode acessar o nosso canal no YouTube /TV Câmara Campinas. E até um próximo Questão de Ordem.